Salve! O assunto de hoje é o showmício e a decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve a proibição, entendendo que a lei proibitória não era inconstitucional, mas fez o Supremo uma ressalva. Vou dar um passo atrás para melhor enquadramento da questão. A Justiça Eleitoral surgiu no Brasil por um decreto de 24 de fevereiro de 1932. Antes da Justiça Eleitoral, as fraudes nas apurações eram a regra. Até defunto votava. E havia a força do poder oligárquico regional. A Justiça Eleitoral foi uma boa invenção, deu certo, barrou a fraude. E o Getúlio Vargas, na sua ditadura, no período ditatorial, acabou com a Justiça Eleitoral. A ele, a Vargas, não interessava eleições limpas, interessava aquelas fraudadas. O Brasil, então, ficou sem justiça eleitoral. De 1937 a 45, ditadura Vargas. A justiça eleitoral ressurge no Brasil em 28 de maio de 1945, com a renúncia de Vargas e o fim da ditadura. O grande problema que veio a aparecer depois foi que a justiça eleitoral começou a ter dificuldade em tratar com um problemaço, qual seja o abuso do poder econômico, do poder do dinheiro, da plutocracia. O argentarismo aniquilava, acabava com o salutar princípio republicano da igualdade entre os concorrentes. Passava-se proibindo o abuso, liquidava-se com a chamada superioridade de armas, e a arma aqui era o dinheiro. Para evitar a desigualdade nas propagandas eleitorais, atenção, propagandas eleitorais e a força do dinheiro, uma lei entrou em vigor em 2006 e acabou com os chamados showmícios, uma mistura de show com comício. E ainda que fosse graciosa a apresentação dos cantores. Em síntese, nem pago e nem de graça. Estava proibido totalmente os showmícios. A lembrar que os partidos maiores, com mais dinheiro do fundo partidário, poderiam ter shows melhores, mais espetaculares, ou seja, iriam ter uma propaganda eleitoral mais forte. Em razão desse quadro, os partidos PSB, PT e PSOL, atenção, no ano de 2018, e o Supremo julgou agora, neste mês, os partidos que eu citei em 2018 bateram a porta do Supremo na busca do quê? De uma declaração de inconstitucionalidade da lei de 2006 que proibia o showmício. O Supremo acabou formando maioria e manteve a proibição legal. Não se tratava de proibição a afetar a liberdade de expressão, bem decidiu o Supremo nesse particular. A questão era de propaganda eleitoral, e eu acrescento, de desigualdade de forças. Num comício, todo mundo sabe, é ouvido o candidato e as suas ideias. Apresenta-se o programa partidário e o projeto do candidato. No showmício, outra coisa prepondera. Entra outro componente e de cunho propagandístico e influenciador. O Supremo também formou maioria para admitir
apenas, atenção, apenas para fim de arrecadações do partido, shows. Enfim, nada de showmícios e certamente mantém-se a lei proibitória. A liberdade de expressão, como todo mundo sabe, não é absoluta. Cede ao interesse público. E o interesse público é de estabelecer o quê? A igualdade entre os concorrentes numa eleição. Era isso. Obrigado.